Legal, então eu abri aqui os nossos arquivos, né, dos 4 componentes que a gente vai ter que começar a editar, que serão depois embrulhados, né, pelos nossos observers. Na verdade, a gente vai criar os observers, vai importar os componentes dentro deles e tudo mais. E aí eu estava dando uma olhadinha aqui e tem mais uma boa prática que a gente pode fazer em 2 dos nossos componentes. Eu acho que é interessante a gente fazer antes da gente partir para os nossos observers e tudo mais, tá? Então a gente precisa dar uma limpada aqui nos nossos componentes, tá? O que é essa limpada? O que é essa boa prática? É o seguinte, aqui ó, tá vendo que a gente tem aqui o nosso Parts Selector, beleza? Isso aqui é o HTML, tá? É o que o Hyperscript está criando pra gente como HTML e tal. E aí daqui para baixo, a gente tem o quê? Toda a lógica de programação para fazer esse componente funcionar. Tem uma coisa que é interessante a gente fazer, que é o quê? Separar a lógica, a camada de lógica, tá? Quando ela é muito complexa, da camada de view, tá? Que é a camada de visualização. E aqui está tudo junto. Em alguns componentes, quando a lógica é pouquinha, é pouca coisa e tal, nem vale a pena muito você separar, porque vai dar tipo 4, 8 linhas de código. Agora esse aqui está dando muita. E aí, talvez pode complicar para a gente na hora que a gente tiver que fazer esse componente, fazer reload, né? Ele fazer o replace com os dados atualizados. Pode ser que complique a nossa vida um pouquinho aqui. Então eu já vou fazer isso. É sempre bom separar. Então a gente já vai fazer isso. E nessa aula a gente vai fazer isso para o Part Selector. Não sei se vai dar tempo de fazer para o Skate também. Que é o outro que tem também lógica. Ele tem um pouco menos, né, do que o Part Selector, mas tem, beleza? Então, bora fazer isso. E aí, como que eu faço então? Eu vou abrir aqui. Eu vou lá no nosso Part Selector, na pasta, tá? Tá vendo que tem o nosso index aqui e tal? Dentro da pasta do Part Selector, eu vou criar mais um arquivo agora e vou chamar de Logic, tá? Isso é um nome que eu coloco, não, essa nomenclatura já não é padrão do mercado. Eu sinceramente não sei se existe um nome para o arquivo que você vai separar a lógica, tá? Eu faço assim, beleza? Então tá. E aí, eu vou voltar agora lá no Part Selector e tudo que não é o nosso componente aqui HTML, né, que não é a nossa view, que não é o nosso elemento visual, né, eu vou separar tudo que é lógica e jogar lá naquele arquivo. Então é daqui até lá embaixo, tá? Além de separar, a gente vai ter que se certificar que está funcionando. Esses comentários ficaram sobrando aqui embaixo, a gente também vai colocar eles no lugar certo, tá? Então vou dar um Ctrl X aqui e beleza, ficou só o nosso componente aqui agora. Salvei e vou jogar todo o resto aqui em Logic, tá? E aí, vamos ver se ele está dependendo de alguma coisa aqui, ó. Ele precisa, basicamente, deixa eu ver aqui do lado de cá, ele tem as arrows aqui, que são imagens, só que as imagens, elas estão sendo colocadas onde? Dentro do HTML mesmo, então não precisa importar do lado de lá. Eu acho que não precisa importar nada do lado de lá, na verdade. A gente tudo que está importado aqui está sendo usado aqui mesmo. Beleza. Então a gente não precisa de imports. Mas olha só, ele está tentando selecionar o Parts Selector aqui. Só que agora a gente não tem o Parts Selector mais aqui. O Parts Selector ficou aqui, ó, tá? Quando esse Parts Selector for jogado lá na tela, ele vai ser jogado com essa classe aqui. Então, na verdade, a gente vai ter que mudar aqui todo lugar que ele está tentando selecionar. Part Selector.QuerySelector agora vai ser Document.QuerySelector. A gente vai ter que selecionar pela árvore do DOM e não diretamente pelo elemento aqui que estava sendo criado pelo Hyperscript, beleza? Então vamos lá. Todo lugar que tiver isso aqui, ó, Part Selector.QuerySelector, deixa eu dar um Ctrl F, ó, tem 4. Eu vou substituir aqui tudo de uma vez. Então onde está Part Selector vai ser Document, beleza? Vou substituir todos. Legal, salvei. Aqui ele está pegando pelo Nav Container, mas o Nav Container foi feito aqui, então tá beleza. Vamos ver mais para baixo aqui, só para ter certeza se deu algum ruim, tá? Onde mais tem Document, ponto.
Aqui no wrapper, ele vai direto no elemento wrapper, beleza, deve estar de boa. Aqui também tem... aqui já daria problema, porque a gente está selecionando direto um button, mas esse button tá onde, tá? Porque tem um monte de button na tela. Então a gente precisa falar que é o button que está dentro do Parts Selector. Então a gente vai ter que passar a div py dele, que vamos ver lá no browser, que eu não sei qual que é. Dá para ver até que a nossa funcionalidade aqui parou de funcionar, porque a gente separou a lógica, né? Então daqui a pouco a gente vai ter que juntar. Mas vamos inspecionar aqui para ver dentro de onde que tá o button, tá? O button tá aqui, ele tá dentro de All Parts Selector. Então a gente vai copiar isso aqui e vai jogar aqui, ó, o All Parts Selector. E aí sim, vai lá e procura o button. E aqui também vai ser a mesma coisa para o outro. Então vai até o All Parts Selector e procura o button lá dentro. Beleza, vamos ver se tem mais algum errado aqui para baixo. Não. Tá, tem esses comentários aqui, bora colocar eles no lugar certo já. Quando slide left verificar se o último item já está na tela. Então é onde a gente faz a lógica para saber se o último item já está na tela. A gente faz isso aqui, ó, tá? A gente verifica se o index ele é o mesmo que o último item do array e tal. Quase isso, na verdade, né? Mas é aqui. É aqui que a gente verifica se o último item está na tela. Beleza? Então o outro, né, vai ser o contrário, ó, slide right, verificar se o primeiro item está na tela. O lugar que a gente verifica se o primeiro item está na tela é aqui no prev agora, né, nesse if aqui. A gente verifica se o index é maior ou igual a 0, ou seja, se está na tela o primeiro item. Beleza. E tem mais um comentário lá que eu não lembro o que é. Vamos ver o que é. Só para a gente posicionar e finalizar isso aqui. Capturar a largura do próximo item a entrar na tela e deslocar o nav, tá? Isso aqui vai estar lá no next item. Beleza? Aqui a gente captura a largura onde? Bom, a gente captura a largura é aqui, ó, tá? Só que aqui a gente até soma com a largura anterior, tal, mas é aqui, tá? Eu vou colocar aqui então. E beleza, tá? É isso. Comentários posicionados. Beleza, então agora a gente tem a nossa lógica separada. O que a gente tem que fazer? Essa lógica aqui, eu não sei ainda se ela vai receber algum dado, tá? De qualquer forma, a gente vai embrulhar ela numa função para a gente poder exportar isso aqui e executar isso aqui, tá? Porque isso aqui tá aqui assim, ó, solto, tá? E a gente fez a promise, né? E termina aqui essa promise. Beleza. Tá. Então a gente vai embrulhar isso aqui na função mesmo. Ou talvez a gente pode só... Deixa eu ver se o Part Selector é a única função que a gente tem aqui. Não, a gente tem também o then depois aqui, ó, tal. Então a gente vai embrulhar mesmo, tá? Se fosse só tudo dentro aqui dessa variável, daria para exportar só ela. Mas como a gente está depois usando ela aqui, nos resultados da promise, então a gente vai ter que embrulhar. Beleza, então vamos embrulhar ela numa função. Eu vou chamar de const... vou chamar de logic mesmo, tá? Na verdade eu vou falar parts selector logic. Parts selector logic. Tem uma coisa que é o seguinte, quando não é componente, quando é só lógica, tá? Geralmente usa-se minúscula, só os componentes que começa com maiúscula, beleza? Então eu vou começar ali no camel case mesmo, ao invés de Pascal case, e vai ser então com minúscula. E aí, eu não sei se a gente vai receber algum dado, então eu vou deixar uma função anônima por enquanto, e depois se a gente precisar receber algum dado aqui dentro, lá da nossa store, e atualizar alguma coisa aqui, aí eu venho aqui e passo algum parâmetro aqui. Beleza, então abri e fechei a função, na verdade só abrir e vou fechar aqui embaixo agora. Tá, e aí essa função então agora ela tem que ter um export default, e vai ser, qual que é o nome que eu coloquei? Part Selector Logic, né? Beleza. Part Selector Logic. Legal. Agora a gente tem que importar isso aqui, e além de importar, a gente vai ter que executar, tá? Porque ela é uma função, e aí quando a gente executar, ela vai executar tudo que está aqui dentro. Ou seja, ela vai... Quando a gente mandar ela executar, é que ela vai buscar a div aqui, vai passar a div para baixo, vai fazer toda a lógica que a gente já determinou, beleza? Então,
onde a gente vai executar isso agora? A gente precisa executar isso aqui num lugar... deixa eu ver se vai ser aqui no Part Selector. Vamos... Se bem que se for no Part Selector, eu vou ter que embrulhar ele numa função também para exportar os dois. Então, não vai poder ser. Até porque a gente separou de propósito, né? Então, a gente não vai executar aqui na view do Part Selector, do próprio componente. A gente vai executar numa camada superior, tá? Se a gente olhar aqui na nossa estrutura da árvore do DOM, a gente tem o quê? A gente tem o Part Selector, a gente tem o Container 3D e uma camada superior é o all-main, depois sidebar e tal. Essa camada superior, onde o all-main tá, na verdade é o nosso page layout, tá? A camada mais superior que a gente tem é o app, ó. Só que lá no app não rola. Então vai ser lá no page layout que a gente vai executar isso. Ou seja, começou a executar a aplicação, tá? Quando chegar na camada do page layout, execute essa lógica aqui, beleza? Então eu vou abrir aqui o page layout. Se você ainda não entendeu por que eu não estou colocando aqui no próprio Part Selector, tá? Não sei se eu fui muito claro, tá? Mas é porque a gente está tentando exportar só o HTML aqui para reutilizar ele depois lá no nosso Observer, tá? E eu estou separando a lógica porque jogar a lógica lá dentro do Observer junto com o componente vai dar problema. Provavelmente vai dar. Geralmente dá, tá? Então, por isso que é bom separar a lógica. E eu preciso executar essa lógica. E eu não quero executar dentro do próprio componente, porque senão eu estou fazendo a mesma coisa. Estou jogando a lógica lá dentro do Observer, né? Para fazer o replace quando chegar a hora da gente fazer isso. Então, por isso que eu estou separando já agora, beleza? E vou separar e vou jogar aqui no layout, então, como eu disse. E aí, eu preciso executar aquela lógica. E eu vou executar ela aqui embaixo, tá? Antes de terminar aqui, eu vou fazer logic, e aí a gente executa, né? É Part Selector Logic. O meu VS Code está muito inteligente, que ele até renomeou para mim sozinho e já fez o import, olha só. Eu nem sabia que isso era possível, eu não sei nem como eu fiz, na verdade, mas que bom que ele já fez. Beleza, só salvar então. Compilou com sucesso, a gente só precisa saber se funcionou agora, né? Se funcionou... Na hora que eu olhar ali na tela agora, o nosso Part Selector vai estar encolhidinho, só com 4, né, elementos que a gente tinha definido. Vamos ver aqui. Não funcionou, tá? Porque não está funcionando, tá? Então a gente precisa ver por que não funcionou. Vamos ter que dar uma explorada aqui. Ele não consegue selecionar Query Selector All de nulo, tá? Lá no nosso arquivo de logic. Então vamos ver onde está esse Query Selector All. Tá aqui, ó. Tá? O que significa que provavelmente ele não está conseguindo achar esse nav container aqui. E se ele não está conseguindo achar esse nav container, provavelmente ele não está entrando nem aqui, ó, tá? Porque, deixa eu ver aqui. Tá, vamos por partes, porque agora a gente tem um probleminha maior. Deixa eu só ver aqui o erro. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console log aqui, ó, no nosso nav container. Console.log nav container. Eu tô achando que está acontecendo o mesmo problema que aconteceu da outra vez, que não está dando tempo do browser criar o nav container e já está executando o logic. Na verdade, eu acho que é exatamente isso. Ó, tá vindo como null. Ele não está achando mesmo, tá? Eu vou fazer um teste lá e vou colocar um set timeout no nosso logic, para ele esperar antes dele executar lá no layout, para ele esperar um pouquinho até que o elemento tenha sido criado na árvore do DOM. Será que é isso? Vamos ver aqui. Set timeout. Se for isso, talvez depois a gente vai precisar ainda trocar o lugar então que ele está sendo executado. Por enquanto eu vou deixar aqui mesmo, beleza? Mas vamos ver se é esse o problema, se o elemento ainda não foi criado quando isso aqui é executado, tá? Vou colocar aqui, então... 300 milissegundos, acho que é suficiente, né? Que é o que a gente usou. Vamos ver agora. Agora foi, ó. E tá funcionando. Então era isso mesmo, tá? A gente conseguiu separar a lógica, beleza? Só que ela estava sendo executada antes desse elemento aqui estar na árvore do DOM. Eu coloquei um delayzinho de 300 milissegundos, aí já dá tempo desse elemento ser criado pelo Hyperscript, e aí sim, quando executa o nosso logic, ele consegue achar e aplicar a lógica, e agora está funcionando. Beleza, maravilha.
Tá, por essa aula é isso, a gente corrigiu o desse elemento aqui, e na próxima aula, então, aí a gente vai corrigir, corrigir não, porque não é um erro, né, mas a gente vai melhorar também, e a gente vai separar a lógica do skateboard, belezinha? Então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.